Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de número 7. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus, amado, eterno e bom Pai, meu Deus, aqui está a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor. Amado Deus, Tu que conheces a necessidade da Tua igreja, Tu que conheces cada ouvinte da Tua palavra, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para ser utilizado segundo a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, coloca a Tua palavra em nossos lábios, usa o timbre da nossa voz, meu Deus, e alcança o coração da igreja, o coração dos ouvintes, não da maneira, meu Deus, que nós queremos, mas todavia da maneira que nós precisamos ouvir de Ti. Alimenta a nossa alma, nos fortalece, nos liberta, nos salva, Senhor. Salva-nos, Senhor, e nos torna santo, pois Tu és um Deus santo. Seja conosco, Pai, e nos abençoa pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando vossas mãos e ver com alegria uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a reverência, toda a atenção à palavra de Deus. Eu creio que Jesus, Ele tem uma palavra, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite de hoje. E aqui nós vemos mais uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve, ainda estando em Coríntios, ele escreve a primeira e a segunda carta à igreja de Tessalônica. E o que eu quero falar para os irmãos aqui, quero na verdade simplificar, porque a palavra ela já está bem simplificada, só da gente ler os versículos, a gente já entende aqui a questão da gloriosa esperança acerca do advento, ou acerca da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca da tribulação, Deus abençoe, acerca da tribulação que a igreja de Tessalônica havia passado, por ter abraçado a fé, por ter aceitado Jesus Cristo, pela luta que ela tinha passado, que ela estava passando e que ainda a igreja iria passar. E não só a igreja de Tessalônica, mas também a todos os crentes, até a volta de Jesus, porque a igreja de Deus, ela é luz nas trevas. E quando nós falamos nas trevas, nós olhamos pela Bíblia e nós vemos que o próprio Jesus ele falou que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo jaz em treva, porque aonde está o maligno não há luz, porque o maligno ele não consegue habitar na luz, ele habita em trevas, em densas trevas.
O maligno ele só consegue enxergar a treva, ele não enxerga a luz. Então na luz ele não age. Então veja, se o mundo jaz no maligno, é porque o mundo está em trevas. E a igreja de Deus, eu estou dizendo a igreja, não estou falando a parede, a placa, mas estou dizendo as pessoas que se reúnem para adorar a Deus. A igreja, no conteúdo de pessoas, do conjunto de pessoas, essa igreja ela é diferenciada. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos, a igreja de Deus, ela é a luz no mundo. A igreja ela é o sal da terra. Então, ou seja, a igreja, aonde ela estiver, aonde eu estiver, aonde você estiver, onde nós estivermos reunidos, nós vamos de certa forma chamar a atenção do diabo. Nós vamos fazer com que os olhos dele venham coçar. Nós vamos fazer com que ele não venha enxergar direito. Por quê? Porque nós somos luz. Porque nós vamos atingir ali a visão do diabo, ou o pensamento, ou a intenção dele com a luz que há em nós. Ou seja, então desde os tempos primórdios a igreja foi perseguida, a igreja está sendo perseguida e a igreja será perseguida até a vinda, até o retorno de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite, para nós entrarmos na palavra, só a introdução, que não pense você que você vai aceitar a Jesus, não pense você que você vai ser um crente a partir de hoje, desta palavra que você vai ouvir, e as coisas vai se tornar só bênção, só vitória, vai ser só maravilha. Não, a partir de hoje a tua guerra vai ser intensa, a partir de hoje o negócio vai ser terrível, porque agora você não vai estar mais do lado das trevas, você não estará mais do lado de Satanás, mas agora você será resgatado, você será colocado do lado de luz, você será vestido de glória. Bendito seja o nome do Senhor por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus. Então nós iremos agora combater contra aquele que outra hora era ali o nosso Senhor, era o nosso líder, aquele que ditava as regras para nós, nos instruindo, nos ensinando, nos excitando a fumar, a usar droga, nos ensinando, excitando a beber bebida alcoólica, a prostituir, a vender os nossos corpos, a gastar o que nós tivermos ou não com jogo, com as coisas desse mundo. Agora nós vamos mandar fogo nele, agora nós vamos mandar ele para o inferno, porque Jesus ele fala que ele nos dá poder, que ele nos dá autoridade contra as trevas, contra Satanás e contra todos os demônios. Se você crê na palavra de Deus, oricanta lavassurianda lavaia, começa a adorar, começa a glorificar o teu Deus que te chamou para a vitória. Ante terra, fogo, Camonde palassúbria calabraxéria surimienda labaia. Meus irmãos, presta atenção, Paulo diz: e vós que sois atribulados, descanso conosco. Espera aí, nós aceitamos a Cristo e nós somos crucificados com Cristo. Agora o apóstolo Paulo ele diz que nós não vivemos mais nós não vivemos mais para nós, porque nós somos sepultados, mas agora nós ressuscitamos e nós vivemos não para nós, mas nós vivemos para Cristo. Então o que isso quer dizer? Como Cristo ele foi atribulado, como Cristo padeceu, como ele foi entregue, como ele foi morto, mas como ele triunfou na glória, como ele está à direita do Pai, assim também nós que entregamos a nossa vida para ele, assim nós que fomos crucificados com ele, assim como ele ressuscitou e venceu, está do lado do Pai, importa que também, como diz o capítulo 14 de João, que ele prepare um lugar, ou que ele foi preparar um lugar, que ele foi concluir um lugar, para que onde ele estiver, nós também possamos estar com ele. Então Paulo está dizendo aqui que vós que sois atribulados, também descanso conosco. E quando vai ser esse descanso? Ele está dizendo aqui no verso 7, quando se manifestar o Senhor
Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então, aqui dá uma explicação para nós, que andamos com Jesus, que estamos vivendo com Jesus, mas nós falamos: Senhor, quando vai cessar essa tribulação? Senhor, quando vai cessar essa luta? Quando vai cessar esse processo? Paulo está dizendo aqui para nós, que quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Presta atenção aqui, por favor. E quando que vai acontecer esse advento? Atentai-vos, irmãos, para o capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Atentai os seus ouvidos, seus olhos para o versículo de número 31. Aonde a palavra de Deus diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que não demora, que esse tempo chegará, para que o Senhor ele venha na nuvem de glória, né? Interessante é que quando Jesus ele nasce, né? É muito interessante isso. Jesus, ele sendo o Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, quando Maria está indo, né, para o censo que foi decretado nos dias do nascimento de Jesus, eles estavam caminhando, né, indo para fazer o censo, para fazer o registro. A Bíblia mostra para nós que todas as hospedarias daquela época estavam lotadas. Não havia um quarto disponível para que o Criador dos céus e da terra viesse a esse mundo, viesse nascer. Não havia um aposento mais simples possível, não tinha lugar, porque, né, estava uma correria muito grande, muita gente viajando, então todas as hospedagens, todos os hotéis da época estavam lotados. Jesus precisava nascer, e o lugar acessível, o lugar que estava de porta aberta para receber Jesus, foi no lugar onde estavam os animais. Foi no estábulo, foi no lugar ali onde os animais, eles comiam, onde eles dormiam. Foi o lugar que recebeu Jesus, o lugar que estava pronto em meio aos animais. Jesus ali, ele nasce naquele lugar, num lugar muito humilde, num lugar muito simples, um lugar que talvez nenhum de nós, por mais simples, humilde que nós possamos ser, nenhum de nós nasceu no estábulo. Nenhum, pode ter certeza disso, nenhum de nós. Mas Jesus, ele sendo o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, Jesus nasceu no estábulo. Os olhos que viram Jesus foram dos seus pais, e os animais que talvez ali estavam ao derredor. Ninguém fez uma grande festa ao nascimento de Jesus, mas preste atenção, a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós, que o Senhor Jesus, ele vai descer do céu com os anjos do seu poder. Lá no capítulo 25 que nós lemos agora do Evangelho de Mateus, ele vai vir numa nuvem de glória, ele vai estar sentado num trono de glória, aonde a Bíblia diz que os quatro cantos, todos os povos dessa terra, todos os olhos que não viram Jesus nascer, ou que talvez ignoraram ele como Messias, como aquele enviado por Deus,
agora terá que vir, agora terá que ver, ou verão, querendo ou não, todos os olhos vão olhar para Ele, numa glória mais tremenda, mais poderosa do que o sol ao meio-dia. Todos os olhos, não haverá um olho que não conseguirá enxergar Jesus no seu trono de glória, sentado no ar. Bendito seja Deus, com miríades, com milhares, milhões de anjos poderosos, anjos de fogo. Bendito seja o nome do Senhor, porque a glória do Senhor será uma glória tão grande que ela será inexplicável. Será inexplicável, todos os olhos o verão. A Bíblia diz que até aquele que o transpassaram, aquele que furou com a lança, aqueles que morreram, aqueles que estão sepultados, aqueles que não existem mais, que ninguém lembra o nome, até os olhos dos tais vão enxergar Jesus. Não haverá trevas, por mais consistente que seja, que os olhos daqueles que estiverem nessas tenebrosas trevas, vai dizer: aqui eu não vou enxergar, todos os olhos irão ver. O capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, João, ele escreve lá que os grandes, que os poderosos, que os ricos, os maiorais, os reis, os donos dessa terra, grande, pequeno, todo tipo de homem, naquele dia vão correr, vão procurar a caverna, vão procurar um buraco, vão fazer buraco como topeira, como tatu, vão fazer como uma avestruz, colocar a cabeça em qualquer lugar, e vão dizer, vão bradar, vão gritar, dizendo: montes, montanhas, rochedos, caiam sobre nós, porque nós não podemos, nós não suportamos olhar para a face daquele que está sentado no trono e que está diante de nós. Eles diz a Bíblia no capítulo 9 do livro do Apocalipse que eles vão procurar a morte, eles vão desejar morrer, eles procurarão se matar de todas as maneiras, mas a morte fugirá deles. Queridos, isso é muito lindo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que talvez chamou a atenção de alguém quando eu disse que até aquele que transpassou Jesus, aquele que furou, que ninguém sabe o nome, era um romano, um soldado, mas ninguém sabe o nome, talvez alguém já ouviu falar, né? Alguém citou, talvez porventura era tal nome. Não importa aonde ele esteja, não importa como ele morreu, neste dia aqui, que o Senhor descer do céu com os anjos do seu poder, os seus anjos de glória, todos irão ver. Deixa eu fazer uma observação para todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Talvez nós podemos pegar uma brecha e dizer: eu já estou para morrer, o meu fim está chegando, como diz aí o ditado, eu estou no bico do corvo. Você pode estar no bico, você pode estar no esôfago, você pode estar no estômago, você pode estar no intestino do corvo, não importa onde esteja. Não importa de que maneira você vai morrer, se vai cair aí num tonel de ácido muriático, sulfúrico, não importa. Se você vai ser triturado, vai ser queimado, não importa se você vai ser moído, não tem problema. Porque a Bíblia diz que naquele dia todos os olhos o verão. O Senhor, Ele vai trazer a vida a todos aqueles que foram, independente da maneira que você foi, porque todos nós vamos ser julgados e todos nós iremos receber segundo as nossas obras. Eu quero dizer para você que não haverá escapatória, não haverá meio de ninguém se esconder ou se escapar do julgamento de Cristo naquele dia. A única maneira de nós nos escaparmos
A esperança que temos de nos escaparmos é aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida e procurar fazer a vontade de Deus e andar em santificação na presença do Senhor, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, nos humilharmos e procurar não errar mais, andar em santidade, buscar a graça de Deus e servir a Ele em espírito e em verdade. Essa pode ser uma das maneiras de nós escaparmos daí. Pelo contrário, não haverá escapatória. Pelo contrário, não haverá meios. E deixa eu te falar algo, porque a Bíblia deixa isso claro para nós. E se está escrito aqui, eu quero lembrar, na verdade, meus irmãos, que a nossa mente, ela é um pouco ociosa e a gente esquece. Por isso que a gente precisa lembrar. E quando se diz em lembrar, eu quero ler aqui com os irmãos no antepenúltimo capítulo do livro do Apocalipse, que é o 20, capítulo 20 e o versículo de número 11. Presta atenção aos irmãos que não haverá escapatória. Não terá como nós escaparmos do dia do juízo. Às vezes a nossa mente quer nos enganar, o nosso coração quer nos enganar, o diabo que trabalha na nossa vida quer nos enganar. Não, você tira na tua vida, você morrendo, acabou. Quem vai ficar quando o Senhor voltar, quando o Deus deles voltar, é que vai ter que dar conta. Apocalipse 20, versículos de número 11. Atenta o teu ouvido. João está dizendo: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, para os céus e a terra, quando eles viram o que estava sentado no trono. João continua dizendo no verso 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então João está mostrando aqui que ele vê todo tipo de morto, poderosos e não poderosos, homens de fama e homens humildes. E o que acontece? Ele vai dizer que vai se abrir todos os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E ele continua: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Presta atenção, queridos irmãos, que tudo está escrito no livro, está escrito na Bíblia. Todas as obras que nós fazemos vai ser julgada pelo que está escrito aqui. Por quê? Porque esse aqui é o livro da lei. Então tudo que nós fazemos tem base na Bíblia. Por isso, para nós escaparmos desse juízo ou da condenação, nós precisamos andar segundo a lei de Deus, segundo o que o Evangelho nos é ordenado, nos é ensinado. Porque se nós desviarmos os nossos passos, nós estamos perdidos. Não vai haver um ser, não vai haver Satanás, não vai haver demônio, não vai haver inferno, não vai haver Lúcifer, como dizem por aí, que vai poder te absorver, que vai poder te livrar desse dia aqui. Por quê? Porque tudo, a nossa vida é baseada na Bíblia. Nós não temos desculpa, não haverá para nós escapatória. Olha, já volto aqui, mas pode marcar aí, e olha comigo, no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículos de número 47, aliás o 44, João 12, 44, que diz: Jesus clamou e disse: quem crê em mim,
crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então quem crê nele, crê em Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não te obriga a crer, porque ele veio para salvar. Detalhe, olha o versículo 48. Jesus diz: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. É a palavra dele, é a Bíblia, o Evangelho. Ele está dizendo: você não é obrigado a crer nele, você não é obrigado a crer na palavra. Presta bem atenção uma coisa. A Bíblia foi lida aqui hoje em João 1, no verso 1, que Jesus é o Verbo. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Veja que Jesus, ele sendo a palavra de Deus, o capítulo 14, o verso 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim, diz Jesus. Então Jesus, ele sendo a palavra de Deus, Jesus, ele sendo o caminho que vai a Deus, Jesus, ele sendo a palavra foi pregada pela própria palavra, porque ele sendo a palavra, ele veio ao mundo e ele anunciou a palavra pregou a palavra anunciou o próprio caminho. E aqui a palavra está dizendo: vocês não são obrigados a crer, a me receber, mas aquele que me negar, aquele que me excluir, que virar as costas para mim, esse está julgado e condenado pela palavra que eu vos tenho pregado. Eu não sei qual é a tua opção, eu não sei qual é o teu QI, eu não sei qual espírito que usa a tua vida ou que possa estar incorporado em ti, eu não sei por qual caminho que você vai, mas eu quero dizer que o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E concluindo aqui o Apocalipse 20, ele diz no verso de 12, na parte B, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Veja, ele está dizendo aqui: e os mortos foram julgados pelo que está escrito no livro segundo as suas obras. Ele está dizendo: os vivos. Ele não está dizendo os vivos foram julgados segundo o que está escrito e também pelas suas obras. Está dizendo os mortos. Pensa os que já morreram. Pensa você que está pensando em tirar a tua vida, porque é melhor morrer do que viver dessa maneira. Pensa o que está a te esperar no dia do juízo, porque está dizendo aqui, está claro: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Quais obras? As obras que você fez quando você estava vivo, quando você estava viva. O que você fez quando você estava vivo? Você ouviu Jesus? Você ouviu o Evangelho? A palavra foi pregada? Você deu ouvido à palavra de Deus? Você andou com Cristo? Andei. Mas por que você largou? Por que você retrocedeu? Qual foi a proposta lhe imposta, melhor do que a proposta de vida eterna, de salvação no céu, viver a eternidade com Deus? Qual foi a proposta que você recebeu, melhor do que estar com Deus no céu? Quem será o sábio que conseguirá discursar
com a própria palavra encarnada. Quem vai ser o sábio? Presta atenção. Olha, o 13: e deu o mar os mortos que nele havia. Então aqueles que estão mortos no mar, nas águas, vai ser entregue a Deus. O mar vai devolver para Deus, porque o mar não é dono de alma, de vida, de pessoas. O verso e continua: o inferno a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então a morte, o inferno, todos aqueles que estão no inferno, todos aqueles que estão sobre o poder da morte, eles darão. O inferno vai mandar para Deus, para Cristo. A morte vai mandar, o inferno vai mandar. Imagina a erupção, que a gente sendo levada para se apresentar. Gente, pessoas mortas, está dizendo aqui mortas. E foram, finaliza o verso 13, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Sabe o que eu vejo aqui neste versículo? Meus irmãos, é uma coisa que causa na gente, desculpa da expressão, uma inveja santa. Da gente ver como Deus é justo, meus irmãos. Você já pensou nisso? Como Deus é justo? Espera aí, para aqueles que fizeram a vontade de Deus, que anda segundo a vontade de Deus, lembra lá no verso 31 do capítulo 25 de Mateus? Vai ser tirado as ovelhas do meio dos bodes, e cada um vai receber. A ovelha vai receber pelo que ela fez, o bode pelo que ele fez. Agora aqui a Bíblia está dizendo que vai pegar os que estão no mar, os que estão na morte, os que estão no inferno, todos vão ser colocados diante de Deus, e cada um vai receber segundo as suas obras. Veja se isso aqui não é ser justo. Aqueles que são crentes, aqueles que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, vão receber o galardão pelas suas obras, vão estar no céu, vão viver a eternidade com Deus. Mas aqueles que não quiseram Deus, ou aqueles que fizeram, né, como foi falado aqui hoje daquela gatinha, né, a mãe e a gatinha lá em casa, que só quer a raçãozinha bonitinha, né, abre o saquinho, põe ali. Eles vêm no sapatinho de algodão, comem a ração, bebem a água fresquinha. Quando ouve o barulho da porta, que a gente vai chegando, elas, a quem anda menos corre, desaparece. Isso já tem meses. Não quer amizade, né? Só quer a bênção, mas o dono da bênção ela não quer. Assim é a gente. Nós estamos desse jeito, nós só queremos o bem de Deus, nós só queremos a vitória de Deus. Ou seja, nós já estamos recebendo o nosso galardão. Deus é justo. Aí quando nós morremos, quando nós irmos para o inferno, quando nós estivermos sobre o poder da morte no inferno, oh meu Deus, Deus é injusto. Eu estou aqui sendo atormentado nessa chama, eu estou aqui morto, eu estou aqui bem que eu queria estar diante de Deus. Quem sabe Deus tenha misericórdia. Calma, tenha paciência. Todos vão se apresentar diante do tribunal. Para quê? Para dar conta das suas obras, para receber segundo o que fizeram. Pastor, mas eu estou recebendo, eu estou no inferno, eu estou sobre o poder da morte, eu estou preso aqui. O senhor não sabe como que é terrível o fogo, o bicho nunca morre. O bicho do juízo de Deus, o fogo eterno de Deus, da ira de Deus, nunca vai se apagar. E eu vou receber mais, ainda vai. Sabe o que vai receber? Deus vai julgar a tua causa, que você teve a oportunidade, você rejeitou, você virou as costas, você não quis saber, você preferiu mais o mundo, você preferiu mais o pecado, preferiu mais a boate, preferiu mais as noitadas, preferiu mais as drogas, preferiu mais os deleites, prazer desse mundo,
preferiu mais os amigos, a galera, preferiu mais o funk, preferiu mais o adultério, a prostituição, a fornicação, preferiu mais a mentira, preferiu mais ali estar vendendo a sua carne, queimando a sua carne com as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Você vai receber por isso, você vai receber, por que não? Primeiro, lá no capítulo 6 de Romanos, lá no verso 23 adiante, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Você sabe, você está vivendo uma vida pecaminosa diante de Deus, o teu salário é morte. Não é simplesmente, presta atenção, não é simplesmente vou ter um AVC, vou, sei lá, ter qualquer outra, vou morrer. Não está dizendo dessa morte, está falando o salário do pecado é morte, está falando morte eterna. Está dizendo distanciamento de Deus, distanciamento dos santos, distanciamento dos céus. Está dizendo rejeição eterna. Não pensa que é só morrer aqui, a alma vai... Não é isso não, é morte eterna. Presta bem atenção para concluir aqui o Apocalipse 20, versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está a justiça de Deus, aqui está a recompensa de Deus. Foi tirado da morte, foi tirado do inferno, foi tirado do mar, foi tirado da sepultura, se apresentou diante de Deus, foi julgado, condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a recompensa de todos aqueles que rejeitam Deus, que negam o Senhor, que não quer saber de Deus. Essa é a recompensa. Nós vemos que Deus, Ele é justo, que nós temos uma necessidade. Eu quero frisar que está escrito aqui que os mortos se apresentaram diante do trono para dar conta das suas obras. Não é quem está vivo não. Então não pensa você que morrer vai ser o fim de tudo, vai ser a escapatória, vai ser a forma de você ficar livre, que vai ser a forma de você ser condenado. Porque hoje, enquanto a vida, há esperança. Tem como você se humilhar, tem como você se achegar a Deus, tem como você pedir perdão, não importa o pecado que cometera, o Senhor está de braços abertos para receber. Só que como foi lido aqui hoje, Jesus disse: mulher, ninguém te condenou, os teus adversários não te condenaram? Senhor, ninguém me condenou, todo mundo foi embora. Jesus falou: amém, eu também não te condeno. Vai embora para a tua casa e não peques mais. Jesus livrou aquela mulher de uma dor maligna, uma dor que não tem explicação. Jesus a absorveu, mas a ordem de Jesus foi imperativa: vá para a tua casa e não peques mais. O que é isso? Jesus está te absorvendo hoje. Jesus te absorve hoje. Só que Jesus disse: vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Jesus ensina dessa forma. E veja aqui, 2 Tessalonicenses 1, verso 8, continuando aqui o texto base, ele diz, né, que ele vai vir, que Jesus vai descer do céu com os anjos do seu poder, e diz que ele vai vir como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo. Meus irmãos, presta bem atenção que isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito grande, é muito tremendo e chama a nossa atenção. O Senhor Jesus, ele vai descer do céu, o Senhor Jesus, ele vai vir com os anjos do seu poder, e a Bíblia diz que ele vai vir como labareda de fogo. Como eu falei para os irmãos, a presença, a vinda de Jesus, a sua glória, o seu poder vai ser tão grande que vai ser mais forte do que o calor do sol ao meio-dia. Todos os olhos vão ver, como ele diz aqui no verso 8, que ele vai vir como labareda de fogo, e ele vai vir fazendo o que? Tomando vingança dos que, primeiro, dos que não conhecem a Deus. Do que não conhecem a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem não conhece Deus? Quem porventura pode se manifestar na terra e dizer: eu não conheço Deus? Vamos desmascarar essa mentira. Aqui tem uma ordem universal, no capítulo de número 1 de Romanos, é uma lei universal que revela que ninguém vai apresentar indesculpável diante de Deus. O versículo de número 18, aliás, versículo 20 do capítulo 1 de Romanos diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Você está vendo? Não vai ter como ninguém se apresentar diante de Deus dizendo que não conhece Deus, porque a natureza revela a Deus, a noite, as constelações, a lua, as estrelas revela a Deus, o sol revela a Deus, as nuvens revela a Deus, a chuva revela a Deus, os vulcões revelam Deus, o mar revela a Deus. Todo tipo de criatura, todo tipo de vida revela a Deus. Mas a Bíblia está dizendo para nós que aqueles que são mais durões, aqueles que são mais difíceis, né? Aqueles que são impenetráveis, o Evangelho, a Bíblia diz que o Senhor, ele vai vir como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Primeiro é sobre aqueles que não conhecem, e o segundo é dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 1:8. Então, veja esse conjunto. Os que não conhecem Deus não vão ficar impunes, e aqueles que conhecem Deus, que conhecem o Evangelho, mas que não vivem o Evangelho, que não vivem a palavra de Deus, está dizendo aqueles que não obedecem. Meus irmãos, presta bem atenção. Hoje, é bom lembrar isso aqui, você precisa entender que hoje nós queremos obedecer da Bíblia só aquilo que para nós é interessante. Nós queremos obedecer da Bíblia só aquilo que massageia o nosso ego. Nós só queremos da Bíblia as mais de 2.000 promessas que tem na Bíblia. Peraí, se nós queremos viver só as bênçãos, só as promessas, faz o seguinte: deixa a Bíblia de lado e compra aquela famosa caixinha de promessas. Sabe aquela caixinha de promessas? Você abre aquela caixinha de promessa, tira ali uma tarjeta e vai estar escrito ali, né? Uma palavra de bem-aventurança, uma palavra de prosperidade, uma palavra de livramento. Eis que eu estou contigo, eis que eu te dou, eis que eu vou fazer, eis que eu te guardo, eis que eu me agrado de ti.
é esse tipo de palavra que tem na caixinha de promessa. Por isso o nome é caixinha de promessa. A Bíblia, ela não é uma caixinha de promessa. A Bíblia, ela é uma caixa de ferramenta que tem todo tipo de ferramenta, tem todo tipo de instrução para que nós possamos ter uma vida santa, uma vida irrepreensível na presença de Deus. Na Bíblia não tem só aquilo que nós queremos, tem aquilo que Deus, Ele tem para a nossa vida, aquilo que Deus, Ele quer, Ele exige da nossa vida. Ah não, a igreja é uma bênção, mas eu não posso congregar lá, por quê? Porque eu gosto de cortar meu cabelo. Só que a doutrina da igreja, o regulamento da igreja, o pastor não permite que eu corte o meu cabelo. Ah é, Satanás? Ah é, espírito da mentira? Vem aqui então, eu vou mostrar para você no capítulo 11 do Evangelho, aliás, no capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou mostrar para você quando o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja de Deus, ela não tem esse costume de cortar cabelo. O mundo tem o costume, as igrejas sectaristas têm. Mas Paulo diz que a igreja de Deus não tem esse costume. Ah não, eu não vou congregar lá porque o pastor não deixa eu cortar o cabelo, o regulamento da igreja não deixa eu cortar o cabelo. Está vendo como Satanás engana as pessoas? O meu povo perece por falta de conhecimento. Em outra tradução diz: o meu povo perece porque eles rejeitam o conhecimento. É eu que imponho ou é a Bíblia? Se eu não pregar, se eu não ensinar, se eu não cobrar, eu vou ter que dar conta de cada vida mundana que tiver dentro da minha congregação. Deus colocou a responsabilidade na minha mão, eu tenho que cuidar. Você aceita ou não? Amém. É igual o filho. Quando o filho é pequeno, ele está sobre a lei do pai, sobre as ordens do pai. Quando o filho cresce, ele vai ficar ou ele vai embora e vai viver a vida dele, ele escolhe. Só que ele vai ter em mente que ele recebeu instrução, ele recebeu ensinamento. Ele não vai sair para o mundo inocente, ele vai saber o que aconteceu com o filho pródigo. Está lá, você viu. O pai não proibiu, ele foi. Só que o prejuízo, a perda que ele teve foi imensurável. Você também tem a responsabilidade, a obrigação, o dever de ficar. Mas se você não quer ficar, não, o negócio é pesado, o fardo é pesado, o problema é teu. O diabo está enganando você, porque Jesus fala que a doutrina dele, o ensinamento dele não é pesado. Jesus, ele fala isso. Então se o diabo está dizendo que a doutrina é pesada, é a doutrina do diabo. De Jesus não. Os mandamentos dele são leves, ou seja, é suportável, nós podemos suportar. E o que ele diz? Que ele vai vir com vingança para os que não conhecem Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você tem a opção. Qual que é a opção? A opção de aprender a palavra de Deus, de aprender o Evangelho e andar segundo o Evangelho de Jesus Cristo, ou você tem a opção de conhecer o Evangelho e ignorar, e andar segundo o curso desse mundo, andar segundo a dureza do teu coração. Mas saiba você, que o juízo de Deus é vivo, o juízo de Deus está preparado, e Deus, ele fez esse dia de hoje como o dia do juízo para todos aqueles que rejeitarem a sua palavra, o seu ensinamento. É uma questão de opção, não vai haver outra opção, não vai haver outro lugar. Ninguém vai escapar desse dia. Mas indo aqui o versículo 9, ele vai falar para esses que não obedeceram o Evangelho, aqueles que não conheceram Deus. No verso 9 ele diz: os quais por castigo, olha aí, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor
e a glória do seu poder. Louvado seja Deus por isso. Aqui já está o julgamento. Não é eu que estou julgando, é a palavra. Então não pensa você, não vai atrás dos animadores de palco, não vai atrás dos ministros de Satanás que está por aí, né, que tem, desculpa da expressão, de penca por aí, em todo lugar praticamente. Não, Deus só quer teu coração, fique em paz. A irmã tem um corpo bonito, o que é bonito tem que se mostrar. Não se pinta, corta cabelo, põe roupa transparente, faz isso, faz aquilo, não tem problema nenhum, nós somos liberais. O infeliz é liberal, a igreja é liberal, mas Jesus Cristo não. Jesus impõe regra, Jesus impõe limite. Jesus, ele tem pudor. O mundo não, o diabo não, mas Jesus tem limite. Se eu quero mostrar o meu tórax, alguma coisa, eu tenho para quem mostrar no momento certo, na minha casa, no momento certo, a minha esposa, vice-versa. Eu não tenho que ficar por aí mostrando o meu corpo, expor na rua, abrir a camisona lá como se tivesse um S, um SM, aqui um SH, né, um super-homem, bermudona, andar por aí de qualquer maneira, ao pastor bombada lá. Não, eu não tenho autoridade, eu não tenho autonomia para isso. O Espírito Santo não permite, Deus não permite isso. Eu tenho que ter respeito, eu tenho que respeitar para ser respeitado. A minha esposa, ela tem que respeitar para ser respeitada. O nosso corpo, a Bíblia diz que é templo e é morada do Espírito Santo de Deus. Não é de imundície, não é de sujeira, não é de lascívia, não é de prostituição. O nosso corpo é santo porque é morada do Espírito chamado Santo. Não é um espírito mundano, não é espírito de Jezabel, não é um espírito de Pombagira, de Maria Padilha, de Maria Mulambo, de Exu Sete Flecha, de Exu Sete Saia, não! O nosso templo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós agradamos o Espírito Santo ou nós vamos agradar toda a casta de demônios? Nós vamos estar cheios do Espírito Santo ou vamos estar cheios do diabo? Você escolhe. Eu não consigo pôr uma camisa sem a combinação por baixo. Jamais eu consigo abrir 2, 3 botões e ficar aqui mostrando o tórax. Isso é falta de respeito, é falta de vergonha. Levanta a camisa e fica mostrando, sabe, a lombada da barriga. Que coisa mais feia, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Quanta gente precisa tomar vergonha na cara. Acha que ele tem poder de fazer o que ele quer com a sua vida. Peraí, a vida não é tua. A vida é de Deus, é Ele que nos fez, é Ele que nos formou. Nós só tomamos conta. Mas ele está dizendo aqui, ele já está dando as coordenadas, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vai ser isso? Quando, Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Para os seus santos, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que imitam o Senhor Jesus, a Bíblia diz que aquele dia ele vai se fazer admirável. Ele será o desejável da nação. Nós desejaremos Jesus, a minha alma deseja Jesus mais do que tudo nessa terra. A tua alma precisa desejar Jesus mais do que tudo.
Talvez alguém pode dizer: pastor, eu desejo de mais dinheiro. Outro pode dizer: pastor, eu desejo de mais mulher. Outro pode dizer: pastor, eu desejo de mais homem. Pastor, eu desejo de mais coisas dessa terra. Eu quero dizer que os crentes salvos em Jesus, ele precisa desejar, almejar, ter desejo por Jesus do que qualquer outra coisa que possa existir, que possa pensar, que possa subir ao nosso coração. Jesus, ele é tudo para nós. Só que nesse dia, enquanto nós estivermos aguardando Jesus, enquanto nesse dia nós estivermos esperando o desejado das nações, para aqueles que não querem saber do Evangelho, para aqueles que estão voltados para a bebida, para a mentira, para os enganos, aqueles que estão preocupados só com lã e gordura de ovelha, está preocupado só com dinheiro, o versículo 9 já está dando a sentença dessas pessoas. Vocês gostando de mim ou não tem problema. Gostando do ministério que eu congrego, amém. Não gostando, amém. O que importa é que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. O evangelho tem que ser pregado, porque Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como você vai conhecer se não ensinar? Aonde você vai é só toma, receba, pega, toma, receba. Deus te ama, Deus está contigo e não sei o que. A gente aprende o que? Aonde nós estamos nos estruturando, aonde nós estamos edificando a nossa casa. Eu encerro com aquele versículo que o escritor aos Hebreus ele deixou para nós, que um pouquinho de tempo, o que há de vir, ele virá e não tardará. O advento está aí, os sinais estão se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo segundo após segundo. Então que nós estejamos prontos, que nós estejamos agarrados em Cristo, para que quando ele vier, nós podemos nos alegrar com ele e saber que nós estaremos com ele em toda a eternidade. Porque pelo contrário, aqueles que partirem sem Cristo, não sei como será para essas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus, o Senhor, enche o teu coração da presença dele, que você seja uma bênção, um instrumento na mão de Deus. Amém? Palmas, alegre, exalta o nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe.